bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Aqui conosco, com certeza, você vai ter aquele bate-papo sincero, autêntico, muito relevante, mas extremamente leve. E o nosso assunto hoje é sobre auditoria afetiva. Você já ouviu falar? A gente que inventou esse título, mas ele tem muito sentido. A gente vai falar sobre demitir pessoas da nossa vida. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Muitas vezes a gente precisa demitir aquelas pessoas que estão nos atrapalhando, que não nos fazem bem, que são tóxicas. E normalmente, entre essas pessoas, um demitido é sempre aquele que é tudo sobre ele. Ele é o centro do mundo, a luta dele sempre é maior do que a tua, a vitória dele sempre é maior que a tua. Tu começa a contar alguma coisa tua, desabafar, já vem com a história dele. Então, ele não te enxerga, não é? É esse o assunto de hoje e eu tenho certeza que vai render muito, porque todo mundo tem gente assim em volta, não é? Lili, tu demite? Demito. Muito. Não, eu acho que a gente, claro, vai passando as amizades e tal, e a gente, cada um vai tomando rumo. E é natural essa demissão a gente fazer na vida, porque a gente vai selecionando as pessoas afins, né, que é normal. E tem gente que a gente demite da vida da gente por justa causa. Porque são chatos, porque eles invejam, porque eles não trocam. Tem muita gente, como tu falaste, que não ouve o que a gente vai falar, já começa a derrubar. Tudo sobre ela. Tudo sobre ela, sempre e o problema dela sempre é maior. O que é uma boa amizade? A gente podia trocar. E quando tu não consegue fazer isso, para que manter? Então eu acho que se não houver troca, não tem por que a gente perder tempo. A gente tem tão pouco tempo com a gente mesmo e com os amigos. Com certeza. Tá com gente que não acrescenta, para quê? Né? E eu demito sem culpa. Eu sou bem tranquila. E tu sempre fosse assim? Sempre fui, muito, mas eu demoro também, eu não sou assim tão rápida de demitir. Tu quer ter a certeza. Eu não sou assim, tipo, não me serve e tal. Não, eu não sou volúvel nesse aspecto. Não é descartável a pessoa, né? As pessoas nunca são descartáveis, sempre acho que dá uma chancezinha. Mas no momento que eu vejo que não, é não, entendeu? Aí deu. Daí eu demito sem culpa, sem problemas. E acho que tem que ser mais ou menos assim. Também acho. Pra te ter uma vida mais saudável, né? Tu é assim também, Pedro? Sim, bastante. Sempre foi assim. Sempre fui. Eu acho que eu enjoo muito fácil das coisas e das Geminiano. pessoas. Geminiano, ou raça desgraçada, né? Mas assim, ó, eu na real, gente, comprei da Soninha um audiobook dela de como demitir as pessoas. E aí aprendi. Nossa professora, né? Ela é minha coach de demissão. Não, mas sabe, Soninha, que eu tenho aprendido muito contigo aqui, assim, no sentido... É que ela simplesmente manda merda. Assim, autêntica de chegar e é aquilo, eu gosto, não gosto. E pronto, dane-se. Né? Eu não era assim. Mas tem que ser. Eu me sentia culpada de demitir as pessoas, me sentia assim, ficava mal para morrer. A maturidade me trouxe isso. Aliás, a maturidade acho que me trouxe eu não facilito coisas. mais a vida dos outros para deixar a minha difícil. Se encolher para Sabe? caber Não, sabe assim, eu fiz muito isso assim, a minha vida ficava difícil, mas o fulano ficava bem. Tu acha que quando tinha a diferença... O outro assim, lado. Não acontecia. E tu sabe que assim, esses dias, a gente sempre foi muito de receber em casa, eu e meu marido. Até que a gente começou a perceber que só nós convidávamos. Claro. Sabe, então assim, tinha festa legal, a gente via todo mundo que estava na nossa casa na semana passada e ninguém nos chamava. Aí a gente começou, sabe, a selecionar as pessoas. Hoje, estão na nossa vida só quem realmente troca, sabe? A gente aprendeu assim, ó, não tá bom pra mim, não tá confortável pra mim, eu não tenho por que facilitar a vida do outro. É simples, sabe? Não, e às vezes a pessoa tem assim uma habilidade para te manipular tão bem que tu nem percebe que tu tá sendo usada, não é? Que tu tá dando muito mais do que tu recebe. E eu admiro essa nova geração que vem vindo, que é essa geração do Pedro, que vem com tanto auto-amor, né? E que não aceita mais esse tipo de gente, esse tipo de coisa
na sua vida. A gente vive muito melhor. Com certeza. Porque as pessoas te sugam de uma maneira assim absurda. E daí tu tá sugado, não sabe por quê. Exatamente. Hoje Isso eu me pergunto Se muito dá assim, também no âmbito profissional. preciso né? disso? É? Se não preciso, Sabe que eu não sofri muito isso, porque eu nunca me enquadrei muito nas coisas, nos padrões moldes. normais, nos moldes, sabe? A história de não ter filhos por opção, E que as pessoas cobram, né? que eles cobravam na época, quando imaginam o horror. A história de me separar e tá pouco me lixando, o que estavam pensando, eu que saí de casa. Então, eu nunca me encaixei em molde. As pessoas, a maioria das mulheres não me queriam por perto. Então, eu tive que viver. Se teus amigos já eram bem seletos. Já eram bem seletos, porque eu era uma ermitona e meus amigos Claro. eram bem seletos mesmo. Então, eu não sofri muito esse negócio de ter que me encaixar, sabe? Porque eu não me encaixava naturalmente pelo meu modo de vida. Já trabalhava, já tinha meu dinheiro desde os meus 16 anos. Então, as coisas assim, eu não estava dentro do padrão, sabe? Então, isso eu não sofri muito. E sempre foi fazendo essas seleções Essa naturalmente. limpeza. Essas é que limpezas. a gente viver a gente mesmo já seleciona naturalmente, né? A seleção natural. Porque assim, ó, é muito difícil a gente aceitar o outro como ele é. Sim. Nos aceitarem como a gente é, né? Então, quando isso acontece, que é uma coisa assim, de sintonia mesmo, automaticamente tu já podou a árvore na raiz, sabe? Sabe que eu tenho essa coisa dessa seleção sempre foi muito forte, assim. Eu nunca deixei as pessoas se aproximarem muito. Então, por exemplo, sou sorridente, converso muito, mas é tudo muito superficial. Agora, realmente, me conhecer, entrar na minha vida, vir de uma maneira um pouco mais forte, eu sempre fui muito, muito rígido com isso. Inclusive, até na minha própria família, por exemplo, assim, eu tenho tios que eu seleciono, eu tenho primos que eu seleciono, né? Eu também sou assim. Eu tenho momentos em que os meus pais eu dou uma afastada. A família do meu marido também tem momentos que a gente tem que dar uma afastada. Eu tenho muito disso com muita tranquilidade. Isso é inteligência emocional, né? Bastante. E quem não gosta, eu acho que é uma pena porque tá perdendo a oportunidade Claro. de... Porque eu não me afasto. Eu não me afasto de ninguém de graça. Mas eu não vou ficar tomando pau, entendeu? Os meus irmãos dizem que minha autoestima é maravilhosa, porque eu sempre digo assim, eu digo, bom, quem está perdendo de conviver comigo são eles. Eu tenho mais a oferecer do que eles. Mas eu penso, eu estava conversando com o Iago esse fim de semana, nós estávamos voltando para Porto Alegre, a gente estava lá na casa dos meus pais, daí na estrada a gente estava conversando assim e falando dos nossos amigos, que nós temos muitos amigos fora do estado. Então nós viajamos para nos encontrar, por exemplo, no Ano Novo, reúne cada um de um cantinho, assim, sabe? Todo mundo se reúne no meio do caminho. Nossos amigos são muitos assim. E a internet é muito boa, né? Para poder unir esse tipo de gente. Agora, fisicamente, meu Deus, eu acho que tem pouquíssima gente aqui. Assim, de estar ali junto, que é bem feita uma seleção. E a gente comenta muito sobre isso porque, na verdade, nós somos pessoas interessantes. Sim. Eu me considero uma pessoa interessante. Sim. Eu digo pro Iago, hoje eu tô num momento assim que transição de carreira é algo que eu tô me reconhecendo de novo. Então hoje, a maioria das coisas que fizeram sentido para minha vida inteira hoje não fazem sentido nenhum e isso me afastou de muita gente, porque as pessoas não conseguem entender. Sim, porque antes te encontrava por afinidades. E hoje elas não conseguem entender, muda muito. Então, por exemplo, às vezes eu não sei se gostavam só do Pedro Sapateiro ou se gostavam só do Pedro. Isso que eu acho inconcebível, sabe? É a pessoa que gosta de ti, que é tua amiga, que está do teu lado, não até ali o teu momento. Porque aquela que realmente gosta, que realmente está do teu lado, ela vai acolher esse teu momento novo. E a gente vai falar sobre isso na volta do break comercial, então não sai daí. É hora de matéria pura aqui no Feminíssima. E o verão chegando, e a gente com as crianças assim, ó, soltinhas na praia e na piscina para aproveitar.
e tem que ter proteção. Esse é o nosso assunto de hoje, não é, Karen? Exatamente, Carmen. Antigamente, quando eu era criança, nem se pensava em filtro solar, se mandava as crianças assim para a praia. Depois começou a onda de que todo mundo passava filtro solar. Só que tem filtros solares e filtros solares. Se descobriu com o uso contínuo em crianças que os filtros solares que fazem uma barreira química, então eles interagem com a nossa pele, eles viram um disruptor endócrino na criança e altera o hormônio na criança. Sério? Altera vários... Não, e eu falei aqui em verão, mas a gente sabe que hoje em dia o filtro solar ele é usado o ano inteiro. O ano inteiro, Não né? é? Mas Pra é nessa proteção. época que a gente põe mais, que a gente põe o corpo mais que o corpo exposto, é né? exposto. Isso, e daí que é interessante. Então se descobriu que todo filtro químico podia gerar essa alteração hormonal em crianças. Interessante isso. Aí, por vários estudos, descobriu-se que o ideal são filtros físicos, tá? Então, a Matéria Pura tem um No-Red 40, que é um filtro físico usado, tanto é que eu já fiz propaganda dele para usar pós-procedimento, para quem corre. A gente já falou bastante. Isso, mas agora eu venho explicar um pouquinho disso. A gente tem que cuidar com as crianças o que a gente passa na pele Com deles. certeza. Né? Ele é um filtro que demora um pouquinho mais para espalhar, sim. Por quê? Porque ele faz uma barreira física só. Ele não reage com a pele para fazer a proteção. Então ele fica mais branquinho e depois esse branquinho desaparece. Mas aí a gente mantém a nossa criança segura de que não está tendo nenhuma reação alérgica. Além disso, né, Carmen, por ser um filtro mineral, que a gente chama, ele não precisa tanto conservante, ele não precisa de outras coisas que podem dar alergia nas crianças. Sim, alterar alguma... Isso, alterar a própria barreira da criança para que ela fique alérgica. A gente vê muita criança com dermatite. É verdade. E isso pode ser evitado com um filtro físico, né, Carmen? Então sempre tem que cuidar. Criança até 12 anos, o ideal é usar o filtro físico. Esse é um recado super importante da Matéria Pura hoje, que possui 2 unidades, uma aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, outra em Carlos Barbosa. Tudo isso há mais de 30 anos. Exatamente. Não é, Karen? Uma farmácia de manipulação que é composta somente por farmacêuticos. O atendimento Mas, é todo. se você não mora no Rio Grande do Sul, a Matéria Pura manda para você e lhe passa todas as informações por telefone ou por WhatsApp. Então, ó, gente, prestem atenção nesse recado hoje da Karen, porque ele é muitíssimo importante. E se ficarem com dúvida, né, Karen? É só ligar. É só ligar pra gente. Em clima natalino, hoje eu te apresento esse encantador apartamento de 2 quartos, vaga de garagem em um condomínio excelente e bem próximo do Zafra Higienópolis. Ele fica em um empreendimento Melnick com infra completa. E está sendo ofertado por apenas R$ 640 mil. Há imóveis que falam por si só, e esse é um deles. Agenda tua visita. É hora de Dr. Cui vir aqui comigo e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga 2 tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme
Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz um estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele. E a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. Tá, mas ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo? Exatamente, as ponteiras mudam e a programação do aparelho muda também. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir a flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele ficar mais brilhosa, a gente pode fazer com o Morpheus. E ele pode ser feito de uma maneira isolada, tá? Ou associado com uma cirurgia. Claro. Tá? E ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Então quando a gente vai fazer no consultório, a gente não consegue tratar o corpo todo, por exemplo. Sim. A gente tem que focar em algumas regiões, uma coxa, por exemplo, né? Um braço. E quando a gente vai fazer o rosto, como é uma área menor, a gente consegue fazer o rosto e o pescoço todo. Perfeito. Semana que vem, mais Dr. Carlos Kuivin com vocês. Estamos de volta e hoje falando sobre auditoria afetiva. E a gente tinha finalizado o bloco falando dessas pessoas que não entendem essas mudanças na vida da gente. Tu sabe que eu não consigo entender uma pessoa que gosta de ti, que se diz realmente tua amiga, ficar contigo quando convém, para ela, não é? E na hora que realmente que tu tá precisando daquele apoio. Mas, Carmen, eu Ela acho vaza. que essas pessoas idealizam como a gente é, tu tá entendendo? Elas não conhecem bem a gente, por isso que elas não conseguem entender. Elas idealizam que tu é daquele jeito, que não sei quem, no momento que tu não se mostra assim, ela se desestrutura, porque a fantasia dela foi pro saco, entendeu? Mas é a coisa da fantasia. É a coisa da fantasia, como aquela pessoa se... Mas tem aquela coisa também de quando a pessoa não serve mais pra Sim, ti. porque a vida vai Tu mudando, a sabe, vida é Lili, que dinâmica. quando eu tive o pânico, que eu passei por aquela situação de ansiedade, eu vi muitas pessoas se afastando. E Sim, eu que tu fiquei não servia mais pra muito elas. sozinha naquele momento. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não estava mais servindo para sair, para se divertir, para Era um ser peso, ouvir. na real. É. Então, aquele foi o momento chave para mim, onde eu separei o joio do trigo. E que eu vi quem servia, quem eu queria que seguisse comigo nessa caminhada e quem eu ia dar de volta a mesma coisa que eu recebia. E daí as pessoas chamam, essas pessoas que daí querem Tu que retornar, mudou, não é elas elas te que... chamam de egoísta, elas dizem que tu, como tu ficou fria, como tu mudou, quando na realidade tu tá só Deixando de te ser trouxa. preservando Mas e sabe- deixando de ser trouxa. Sabe que essa coisa, assim, por exemplo, das pessoas mudarem, ela é muito forte, assim. Eu me lembro que antes do meu avô falecer, eu usava muito a casa dele, eu cuidava muito dele, eu fazia muito parte Tu era daquilo. muito ligado nele. Sempre fui muito ligado. E eu fazia parte daquela rotina. E pessoas se afastaram de mim porque viram que eu estava conectado demais com ele. E não respeitavam que eu tinha que cuidar. Claro. Mesma coisa, assim, quem tem que cuidar de pai e de mãe, tu, no teu Sim. caso que tu tá dando um auxílio para tua mãe. Exatamente. Imagina quem se afasta de ti agora, por exemplo, porque não consegue conceber, enxergar, sei lá. Pessoa tapada que tu tá num momento. Não consegue usufruir, sugar, tirar a última gota de sangue da pessoa. Eu tenho um grupo de amigos, assim, que essa semana aconteceu uma situação que eu soube de uma pessoa que estava muito junta de outra, porque estava querendo uma ajuda financeira dela. E a outra pessoa cortou, e aí ela meio que se fez de vítima, assim, foi pra cima e disse na hora que eu realmente preciso, tu não pode me ajudar. Quis Vou dar jogar a culpa no outro ainda. jogou a culpa no outro, que daí a pessoa, tipo, porra,
sabe, teve uma vida complicada, daí agora que teve um pouquinho mais de liberdade financeira, tá com uma vida um pouquinho melhor, tem que dividir aquilo. Tem que carregar imposto. Tem gente que espera isso. Sabe? Então, assim, daí eu vejo que... E a pessoa, essa pessoa que fez isso, é uma pessoa que eu já vinha um tempo olhando o nosso grupo, esse nosso grupo de amigos, e eu já estava vendo que ela estava distante. Há tempos, né? E agora com essa situação com a outra, não é nem por tomar a dor da outra, mas é do tipo assim, ó, bah, eu realmente agora enxerguei quem ela é. E são pessoas Não vale mais. que acham, atribuem aos outros responsabilidades que são dela. E a gente Quer dizer, não é porque o outro tem uma condição financeira melhor que ele é obrigado a te ajudar. Mas mais, que isso? Mas mais do que isso, eu acho que a minha opinião é, por exemplo, tá num momento complicado. Imagina, por que eu tô num momento complicado? O que a Soninha tem a ver para me emprestar um dinheiro? O que ela tem a ver? Ela também tá enfrentando os demônios dela. Claro. A vida dela também não tá fácil. Não é porque ela tem um pouquinho a mais nesse momento que ela seja obrigada a me ajudar ou possa me ajudar. Se ela quiser me ajudar, é meu dever depois retornar, né? Mas não é uma questão obrigatória da amizade. Porque eu acho que quando começa a misturar dinheiro, complica muito, não assim. dá certo. Porque não é sobre o dinheiro. Não, Tu perde não o é. dinheiro e perde o amigo. Exatamente. E eu acho que isso aqui não é só sobre o dinheiro, é sobre, por exemplo, a situação, né? Eu vejo, eu já tive pessoas que chegaram em momentos complicados e me pediram ajuda, eu não pude ajudar financeiramente, mas eu pude ajudar de outras forma, maneiras. Teve gente que eu, por exemplo, que eu consegui indicar para uma empresa de um amigo e consegui um puta emprego. Eu até brinco depois, falei, tu tá me devendo um jantar, sabe? Dou umas brincadeirinhas assim. Mas acho que são pequenas coisas. Por exemplo, se tu tem um amigo que tem um comércio, que tem um negócio, porra, e a pessoa tá passando por um momento complicado, divulga o produto. E se tu não pode comprar, divulga. Cara, postar no Instagram. As pessoas não fazem isso, Pedro. Eu tenho muitos amigos médicos eu tenho um agora, que é um amigão meu lá de Curitiba, que ele desenvolveu uma mini lipo. E eu pego, sempre que ele posta um negócio, eu pego e publico nos stories, compartilho, mando pra todo mundo. Claro, tem cara, que não me custa nada. Não gasta o dedo. Ele é um puta médico, é um baita profissional, tá com a agenda lotada, entendeu? E Nem precisaria que tu postasse. é eu que meia dúzia de seguidor, mas é meu amigo, é meu dever. Claro. E os outros, quando comentam, quando postam coisa, eu vou lá e curto e compartilho. Isso não custa nada. Nada. Eu acho que é meu dever fazer isso É com meu os amigos, dever, sabe? meu amigo, porra, eu amo ele. Eu Mas é também porque acho. nós somos empreendedores e a gente sabe a importância dessa ajuda, né? Agora, aí também que tu começa a conhecer que normalmente aquelas pessoas que são próximas tuas são as que menos te prestigiam. São as que menos compram de ti. Eu já tive comércio, eu vendia muito mais para os estranhos do que para as pessoas. Mas que Amigo, é muito difícil amigo virar cliente. Agora cliente vira amigo. É Com muito comum. certeza. É E muito mais bons comum. amigos, por Agora, sinal. às vezes, a gente também tem que demitir um cliente. Ah, especialidade da casa. Não, mas é complicado. A gente, às vezes, tem que abrir mão. Quando tu chega no ponto, assim, ó, que tu não vai te prostituir por esse causa do dinheiro valor não que vale o a cliente pena? está te dando, e tu demite esse cliente, olha, tu chegou no lugar que tu deveria. No limite. Eu vou te dizer assim, ó, a gente que trabalha com público engole muito sapo para não perder o cliente. Eu, de uns 4, 5 anos para cá, o cliente não me serviu, o cliente trouxe uma energia ruim, o cliente me cobrou indevidamente, assim, ó, um resultado, acabou. Porque quando eu tinha o programa num formato de vendas, que isso foi há muitos anos atrás, quantas vezes o cliente vinha me dizer assim, eu não vou te pagar, tu vai ter que fazer alguma coisa, porque eu não vendi esse mês. Sim, daí a tua incompetência é culpa não, minha. A minha obrigação, e daí eu dizia, a minha obrigação é vir aqui e divulgar o teu produto. Agora, o que o cliente vai encontrar quando ele passar da porta Não é é contigo. Exatamente. Não é comigo. Cada Se um o faz a produto sua é parte. bom, o atendimento é bom, existe acolhimento, existe reciprocidade, daí é contigo. Mas as Desculpa que eu pessoas vou estão. ter. Mas a gente está passando por um momento complicado e as pessoas estão muito malucas. Assim, eu também vejo acho.
Semana passada eu demiti uma cliente que comprou uma bota e a bota chegou no final do dia para ela. Ela deve ter passado o dia de pé, sei lá. O pé dela tava desse tamanho. É óbvio que a bota não entrou. Mas me ligou, mas me xingou de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Exigindo o dinheiro de volta e tudo mais. Eu falei, eu não vou te devolver o dinheiro. Amanhã de manhã, quando tu acordar com teu pé menos inchado, tu prova a bota e me diz. E como nós havíamos combinado, o valor entra em crédito, qualquer coisa, né? Foi o combinado. E ela daí quis, enfim, ali quis incomodar. Quem quer complicar? Quis complicar. Devia ter brigado com o marido, tava com os cornos virados e quis tentar me pegar. Eu falei, não, agora eu vou incomodar ela. No dia seguinte, ela pegou, me mandou uma mensagem de manhã, um anjo. Ai, como teu trabalho é incrível, que bota maravilhosa, nunca tive um sapato tão confortável. Não sei o que, parará, não vejo a hora de comprar outra. Eu falei, pois é, te agradeço o contato, encerro por aqui, mas eu não tenho mais interesse em vender para ti. Muito obrigado. Peguei e bloqueei. Mas tá certo. Gente mal educada, a gente não tem que aguentar. Aquela história, aquele tempo que sempre o cliente tinha razão, passou. Até começa a minha. Não começou a minha razão. Não começou comigo esse negócio, porque eu acho uma falta de respeito. Gente, nós vamos para um break comercial. A gente já volta, então não sai daí. Boa tarde, feminíssimas. Sabia que basta nascer para a gente perder colágeno? Pois é, ainda bem que a tecnologia existe, ainda bem que os fármacos existem e eu tenho aqui na clínica os melhores bioestimuladores de colágeno do mundo, produto de ponta para te entregar colágeno de qualidade e uma pele cada vez melhor e regenerada. A gente não precisa mais envelhecer com indignidade, né? A gente pode envelhecer com bastante dignidade, bonitas, mantendo a pele bonita, bem tratada e saudável. Aqui a gente trabalha com Renova, com Eleva, mas o nosso carro-chefe aqui, gurias, assim, ó, até porque eu acho que é o meu preferido, a gente não deve dizer isso, mas para mim, não existe nenhum bioestimulador hoje no mercado como o da Biometil, que é o Biocrystal, eu sou apaixonada e é o que eu uso. E nós vamos ter um especial bioestimulador. Por quê? Porque a gente não quer que tu entre o ano com o bumbum caído, com a coxa molinha, com o braço que tu não pode dar um tchau. A gente quer que tu entre bem. E para isso, a tecnologia dos bioestimuladores de colágeno pode te ajudar profundamente. Agenda uma avaliação com a gente e vem entender melhor esse serviço que nós temos para ti. De Liberou por aqui com Lene Mostardeiro e nós estamos aqui para fazer um convite para você. Muito especial. Muitíssimo especial. Aliás, são 2 convites, não é, Lene? Primeiro, gente, está entrando numa casa nova, um desapego maravilhoso, tem de tudo, desde louça, eletrônicos, enfim, tem tudo, não é, Lene? Material de jardinagem, tudo. Tudo que compõe uma casa vai estar lá à venda. Então, é uma excelente oportunidade para você que precisa de alguma peça para incrementar a sua casa agora no final do ano. Às vezes precisa até de uma louça para ser de Natal, né? Sim, lindíssimo. Então, tem muita coisa, gente. Tudo que compõe uma casa tem lá. Esse desapego vai acontecer na Rua Eudoro Berlink, tá? Do lado de um mercadinho que tem ali, que é super conhecido, todo mundo que está da zona conhece, na Eudoro, esquina com a Rengans, no bairro Auxiliadora. Acontece na terça, na quarta e no domingo. Então, são 3 dias terça, quarta e de quinta. Desapego. Terça, quarta e quinta? Sim. Como é que eu disse? Terça, quarta e domingo. Mas eu não tô doida! 9, 10 e 11. Gente, 9, 10 e 11. Então, a gente espera todo mundo lá, porque esses desapegos da Liberou são, assim, um sucesso. E o segundo recado é fiquem de olho no nosso Instagram, no nosso e no da Liberou, porque vai entrar um bazar de uma loja que está fechando aqui em Porto Alegre, que é muito conhecida de vocês e que vocês vão ter a oportunidade de comprar a preço de custo. Sim. Então, se ainda não comprou os presentes de Natal, esperem um pouquinho, porque vocês vão comprar maravilhas, peças de super qualidade para poder presentear todos os familiares no Natal, né? Sim. A gente avisa no Instagram, então fiquem de olho. Estamos de volta e falando
sobre auditoria afetiva. E a gente também não tem como não falar daqueles clientes abusivos, não é? Aquelas pessoas que abusam. Primeiro, que elas, às vezes, elas desmerecem o teu trabalho para baixar o valor. Elas querem o teu trabalho, mas elas acham que desmerecendo o teu trabalho e colocando ele lá embaixo, elas vão achar. Então, procura outro. Aí eu respondo no ar. Sabe que eu acho muito? Eu já tive clientes assim, ó, que me disseram: eu adoro o teu trabalho, mas eu não tenho como pagar. E eu botar o cliente e dizer: não, tu entra. Se tu tiver retorno, tu me paga. Se tu não tiver, tu não paga. Isso é tu acreditar naquilo que tu tá fazendo. Entendeu? E é tão mais bonito a pessoa ser sincera e dizer, né? Do que dizer, não, tá ruim, tu tem que me baixar o preço. Não. Mas é gente que... Daí tu vai discutir com uma pessoa dessas, por exemplo... Isso não é uma pessoa empreendedora, entendeu? E não é uma pessoa que vai valer a pena. Eu também não vai acho. somar. Então, assim, tem essa mentalidade pobre que tu já chega... que eu não estou falando em termos pobre de dinheiro. Estou falando mentalidade pobre, de espírito, que acha que tem que pagar pouco por um bom trabalho ou por desmerecer uma pessoa para ter alguma vantagem. Não vale a pena a gente perder tempo. Mas o gaúcho tem muito isso. Eu não tenho paciência, Pedro. Eu já tive clientes que chegaram na loja, mas isso aqui tem poliéster. Comprei nos Estados Unidos, eu digo, bom, nos Estados Unidos só compra poliéster. Sim. Barato, tu só compra poliéster. O que as pessoas acham que só elas viajam, que só elas conhecem. Tá entendendo? É o fim da picada. Ela vai comparar o teu trabalho com outro. Então, assim, vão para os Estados Unidos comprar merda, entendeu? Querem Isso. Vão para os outlets comprar tudo falsificado e merda, entendeu? Daí querem comparar com uma roupa, com outro produto, outro acabamento, não sei o que, dizer que tá caro ou que lá tá melhor. Eu não me desculpe, mas eu respondo. Isso mas acontece em todos os... respondo. Em tudo? Eu digo assim, olha, eu posso responder pelo laboratório que eu trabalho. Eu sei com quem eu trabalho. Não que eu não ame os Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, mas não para fazer... Sabe, não vem comparar o meu produto com o produto fulano. Claro. Eu sei o que eu tenho na mão. Mas é lógico. E eu posso falar do que eu tenho. Eu não posso falar do que fulano tem. Então, o meu produto é isso, ele custa tanto, ele vai te entregar isso e eu garanto por ele. O trabalho dos outros eu não posso garantir. Claro, tu não sabe o que tem na ampola do outro. Exatamente. E tem pessoas também que a gente tem que demitir porque elas confundem as coisas, não é? Muitas vezes elas confundem o fato de tu ser simpático, tu ser acessível, com tu ser fácil. Muito não é? isso. E que ela pode se passar. Vocês sabem que há um tempo atrás eu demiti um cliente meu de bastante tempo, justamente porque ela confundiu, ele, a gente não vai entrar em detalhes, mas a pessoa confundiu o tempo de trabalho, a intimidade, a relação com o fato de tu estar te abrindo para a pessoa. E daí ela toma liberdades indevidas e que tu é obrigada a tirar a pessoa do teu programa, perder um cliente antigo, porque para nós o cliente antigo soma muito, não é? Ele diz muito sobre o trabalho que tu tem. Porque se tu tem um cliente há tanto tempo, é claro, porque... faz sentido. Dá retorno. Sabe que o meu mestre do Kung Fu, quando a gente estava assim, ele, sempre no final da aula, ele sempre tinha aquela palestra, né? E ele sempre ensinou uma coisa pra gente que eu levei pra vida, que é meça as pessoas pelo mas. A Carmen é muito legal, mas... Se a pessoa põe um mas na frente, ela abre um abismo. Se a pessoa diz, a Carmen é legal, e ela isso e ela aquilo, ela deixa uma ponte aberta. E tu sabe que eu aprendi a observar isso. Que boa ideia, vou começar a observar. Observa as pessoas pelo mas. Eu já fazia isso com fofoca. Tem uma ponte, sabe, tem um abismo. Sabe, quando tu põe o mas, o mas abre um abismo. E é verdade, sabe, seja adversário, seja... Sim, qualquer coisa. Botou um mas na frente, assim, tipo, tu é um baita do lutador, mas o quê? Que abismo é esse que tu tá criando? Quando a pessoa cria esse tipo de abismo, ela não vale a pena. cria uma dúvida. Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Gente, mas a gente fala aqui de demitir pessoas que entram na tua vida inadvertidamente, não é? E que não existe nenhum vínculo
familiar, nem nada. E aquelas pessoas que são do teu círculo familiar e que tu é obrigada a demitir, seja um irmão, um primo, uma sogra. Eu faço. Eu faço Com também. muita. A Lili, eu acho que a gente tem isso. Aí eu tento até o final para ver Eu se dá também, certo. cara. Eu sou parecida contigo, assim, Carmen. Eu tento até o Aí final, eu sabe? sei que é errado. Mas, às vezes, até... Não sei se é tão Às vezes errado. nem é pela pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem um filho que eu gosto muito, né? Um sobrinho que eu gosto muito. Mas eu também não deixo de demitir se precisar. Mas eu luto até o final. E às vezes a pessoa eu não luta luto pela até gente, o né? final. Eu não sei se eu sou meio cavalo, sabe? Porque, por exemplo, tem uma. Às vezes eu não demito. Às vezes, Já vai com a cavalice, com coisa. sabe? Eu acho que eu tenho um lado meu, assim, ó, que eu sou muito ignorante, sabe? Por exemplo, se tem uma coisa que tu faz na hora que tu não gosta, eu pego e eu respondo, eu dou no meio, eu falo e faço tudo e as pessoas se chocam. Aí as pessoas já se afastam. Então nem Mas tem eu muito dou no espaço meio. para eu afastar, sabe? E se já acontece uma coisa, esses dias eu tive uma discussão lá em casa com meus pais de uma coisa que eu não gostei e que era no meio do almoço. Todo mundo deu a primeira garfada, eu não aguentei, eu falei, eu não vou ficar só eu engolindo sapo, não gostei disso, daquilo, acabei com o almoço. Ninguém mais comeu. Ninguém mais comeu, todo mundo ficou assim, o Iago, coitado, ia voltar para trabalhar depois, e aí... A gente deixou um ambiente mais pesado, mas eu acho que é melhor ser assim. Mas resolveu, Eu também claro. acho. Resolveu. Mas sabe que Ambiente agora, pesado, assim, ondas ó, leves. eu ultimamente, eu procuro pensar antes, eu já saía respondendo na hora. Hoje eu já paro um pouco para pensar no que eu vou dizer, para eu não me arrepender depois. Porque eu tenho muito complexo de culpa, assim, ainda tenho. De me sentir culpada, falei isso, não devia ter falado, né? E então eu para minha saúde mental, eu resolvi assim, ó, me falou, eu respiro, penso, para não sair assim de supetão, para não me arrepender depois. Eu não sei se eu que penso muito rápido. Eu não sei se a minha cabeça ela é muito assim. Não, sabe que assim, eu dou no meio também. Até porque, né, a língua não fica dentro da boca. Não. Mas eu dou aquela chance, assim, às vezes pelo círculo daquela família, né? Claro. Porque assim, eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos, por exemplo. Mas eu posso não gostar do pai ou da mãe de um sobrinho. Claro. Graças a Deus não tem esse problema. Mas realmente, assim... E às vezes é pelo círculo que a gente tenta preservar. É sabe? que a gente tem a família naquele lugar, assim, de lugar sagrado. Tá, mas eu na acho que... realidade são pessoas. Mas tu pode que erram preservar, eu muito acho, mas contigo. sem deixar margem para que essa pessoa seja inconveniente contigo, entendeu? Eu consigo dar aquela desligada e conviver com a pessoa. Numa boa, não me afeta em nada. Até porque sempre tem aquele esperto. Então eu não Que sei, eu consigo administrar. faz a leitura. Para mim, eu fico indiferente, mas pode estar ali É que eu comigo, tenho não vai fazer a menor problema diferença. muito, muito sério, assim, ó. Que o que a minha boca não fala, a minha cara não nega. Porque se você... Sabe, já a minha cara não nega. Nisso eu sou muito transparente também. Eu não consigo Então, disfarçar. É complicado. E a pessoa já pergunta, não gosta. Aí, se a pessoa me dá a chance de dizer, fiz alguma coisa. Fiz. Senta aí agora. Despeja. Então não pergunta. Sabe que eu levanto e saio. Dá uma voltinha. Não, eu vejo. Isso é uma coisa. Isso é complicado, gente. Porque assim, eu não consigo disfarçar. E esses tempos a gente estava numa roda de amigos também e aconteceu uma situação que uma pessoa que é muito palestrinha, sabe? Começou com uns papos chatos, assim, e vim com umas coisas, cheio de mas. Agora tu falou do mas, eu fiquei pensando. Veio cheio de mas. Porque o fulano mas. Aí começou a fofoca. Eu peguei, eu olhei, levantei e saí. Bem na hora que ele tinha me perguntado um negócio, eu peguei, levantei e saí. Fui, sei lá onde é que eu fui. Satisfação. Não, peguei e saí. Acho que não me lembro o que eu fui fazer. Mas enfim, saí da roda. Saí da roda. E ele entendeu? Esse é o problema. Mas eu acho que entendeu. Nesse caso, eu acho que entendeu, mas a maioria não entende. Mas nesse caso, eu acho que ele entendeu. E porque tava. Daí depois eu voltei, assim, daí quando mudou de assunto, eu ainda comentei, falei, acabou como é que eu falei? Acabou a palestrinha do fulano, acabou a palestrinha. Tá aqui, bom, tava muito chato. Normalmente esse tipo de gente tem a mania de virar o jogo, né? É sempre tua. Tu tem razão na situação, ela vai ali, vira o jogo e ainda faz te sentir culpado. Exatamente. E tem aqueles que ainda botam o resto contra a gente, né? E isso é muito comum. E a gente tem que ter essa
perspicácia para enxergar e saber que isso não faz bem para gente, né? E a gente volta em seguidinha para falar dessa faxina emocional que a gente tem que fazer. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos ombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a vida, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Em clima natalino, hoje te apresento esse encantador apartamento de 2 quartos, vaga de garagem em um condomínio excelente e bem próximo do Zafra Higienópolis. Ele fica em um empreendimento Melnick com infra completa. E está sendo ofertado por apenas R$ 640 mil. Há imóveis que falam por si só, e esse é um deles. Agenda tua visita. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje falando sobre auditoria afetiva, demitir as pessoas da tua vida. E é impressionante assim como tem gente que vira o jogo, né? Tem aquela capacidade de manipular e ainda uma coisa que tu tem razão, tu sai Mas daí culpada. te faço uma pergunta. Daí os fracos se juntam e ficam todos contra ti. Exatamente. Exatamente. A pior união que tem é do abestalhado com o burro. Gente, assim, porque daí eles conseguem uma força. O abestalhado, quando se junta com o burro, ele ganha força de manada, né? E aí, tu que tá ali, Já vira Daí você tem que Mas ter pergunta uma consciência coisa. muito aguçada para tu pensar, não, eu tô certa, eu não vou deixar me convencer. Eu não me deixo Mas agora eu convencer. pergunto para vocês uma coisa. Por exemplo, eu sou muito seleto com amigos, né? Ocasionalmente, quando a gente está numa roda que tem outras pessoas que a gente, né, não convive muito, nós não conversamos muito, a gente não se abre muito com essas pessoas. E a maioria dos nossos amigos são todos... tem inteligência emocional. Então, sempre que tem um que tenta manipular, essa pessoa normalmente não fica no nosso grupo. Ela sai muito rápido. Por exemplo, assim, eu enfrentei muito isso, Pedrinho, no ambiente corporativo.
O ambiente corporativo é terrível, pode sabe? E quando tu tá num cargo de chefia, assim, que tu não tem o que fazer, tu né? é bombardeado, que todo mundo querendo ter o tapete, sabe? Todo mundo querendo ter o lugar. E eles se juntam, eles ganham força de manada, assim, sabe? Claro. Então, assim, tu tem que ter muita força, tu tem que ter muito brilho no olho, Com sabe? certeza. Pra tu te manter no Tu teu tem que lugar estar sem muito perder a integridade. certo, tem que estar muito convicto. Muito convicto, Não é sabe? das tuas- Não só da tua competência, como do teu caráter, Com né? certeza. E da tua força, assim. Olha, pra alguém me derrubar, o cara tem que ser bom. Mas ele tem que ser bom. Mas eu já passei. Mas eu acho já que não passei por uma toma- coisa de manada Eu sou que me mais derrubou. derrubável. Mas é que daí a Não, pessoa tem que já ser. sei. A pessoa tem que ser, olha. É que normalmente o tipo de pessoa que tenta fazer isso não tem inteligência emocional e é uma pessoa nem muito competência. fraca, não tem competência, né? Então, assim, realmente tem que ser um grande manipulador. Daí já é um psicopata, se começa. Mas aí eu acho que É um vai para esse lado. narcisista, Um Hannibal Lecter, assim, É. sabe? Já que a gente entrou nesse assunto do psicopata, do narcisista, da patologia, não é? Eu acho que essas são pessoas que normalmente são as primeiras que têm que ser demitidas e são as mais difíceis da gente demitir, porque elas te manipulam, não é? Tem aquelas pessoas que tudo é sobre elas. Tu tem um problema, daí tu vai dizer, ai, eu tô tão chateada, aconteceu isso comigo, vai desabafar com essa pessoa. Essa mas tu pessoa, nem sabe ao o que invés aconteceu comigo. de te Não acolher, consegue. Não ela vai dizer, mas e eu que passei por isso? Então, tu acaba sendo um coadjuvante da tua própria história, porque o protagonista É verdade. é sempre ela. É. Se tu tem uma vitória, mas eu consegui mais do que isso. Mas a gente é muito insegura. Quem é que tá perto de uma pessoa assim? Uma pessoa assim não tem reciprocidade, não tem empatia. Ela não vai ser a pessoa que vai caminhar contigo. Não. Ah, mas daí, Com por certeza. exemplo, esse tipo de gente que eu E tem convivia eram alguns clientes, assim. Então, eu acabei tendo que me moldar aquilo. Eu pensava, bom, ele não tá aqui para ser meu amigo, ele quer ser ouvido. A história dele é a maior, é a melhor, vamos deixar, Mas vamos não lá. é todo mundo que tem essa Maturidade. lucidez É. para pensar Mas nisso. são pessoas Mas é- que, de certa forma, não têm muita importância pra gente. Por exemplo, a pessoa, se eu também não vou me abrir com uma pessoa, sabe? Mas se a pessoa inverte a situação, não tem aquele tempinho de te ouvir, seja lá futilidade ou não, eu ouço e deu. Ela não Sim, tem mas muita isso, importância. por exemplo, se é um cliente, mas às vezes ainda aquela pessoa que tu considera uma amiga. E às vezes a gente vai indo assim, ó, anos a fio do lado daquela pessoa sem perceber, porque hoje... Eu tenho assim, uma ó, amiga assim. Hoje de eu infância, tenho a capacidade mas de eu me não me afastar afeta, sabe? Não me afeta. e olhar como espectadora. Eu acho que a gente tem que se afastar e olhar como espectadora para enxergar a situação do jeito que é. Eu olho e me dá pena até, digo, meu Deus do céu, o que fez a vida essa criatura, entendeu? Porque é minha amiga desde os meus 14, 15 anos, e só não tem, eu evito telefonar, evito, porque... E ela não te cobra? Não, Uma atenção? não, é uma Graças pessoa... a Deus. Não, graças a Deus, não. Não me cobra. Mas se eu for telefonar, o assunto é só eu. Ela não te dá chance de falar, né? Não. E outra coisa, para que eu vou falar? Ela não vai ouvir, não vai prestar atenção, Não vai. entendeu? É. Então, Ela mas chega a te cortar no meio do como caminho. é aquela coisa porque assim de infância, parece que não que eu interessa. gosto da família inteira, sabe? E tu acaba, eu digo, tá, daí eu até faço assim com o telefone as poucas vezes que falo. Já sei que é assim. Ela nunca dá nada em troca. Mas é sabe? tão triste. A gente tem que saber... O que vai ser na vida desse, sabe? Eu aprendi profissionalmente, eu aprendi uma coisa com esse tipo de pessoa, né? Sugar tudo que ele tem. Então, por exemplo, ela tá naquele lugar, vou dar um exemplo, quando eu entrava lá na loja, tá? O cliente entrava lá na loja e falava. Para dispersar um pouco, eu focava no que ela queria. É o melhor. E como ela era a melhor, a mais rica, mais tudo, eu falei, não, se é a mais rica, vai ser a que vai fazer a maior compra, então. Aí pegava, aproveitava e daí tentava sugar tudo que dava naquilo ali. E aí deixava ela falar. E ela vinha e comprava, enfim. Então, acho que a gente tem que aprender a tentar sugar o que aquela pessoa tem de melhor. Se é no caso da amizade, tem que ver, tá, o que já que é para ser desse jeito, que eu pelo menos tire proveito de alguma coisa. Já que...
entendeu? Mas eu acho assim que a gente acaba sendo um pouco, como a Marília Gabriela comentou, que o telefone celular dela quase não toca, porque ela fez a profissão achando que fossem os relacionamentos para depois ir. E que não são, entendeu? A gente também tem mais ou menos assim, a gente se envolve tanto no trabalho, essas pessoas são nossas conhecidas. Ficam restritas. Então daí quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar, realmente a gente tem que ter um certo cuidado. O que é que tu vai querer de amiga, que é separado do teu dia a dia do trabalho, para te fazer um relacionamento legal, entendeu? Porque como a gente faz amizade com as clientes, tu tem que selecionar aquelas que podem ser tuas amigas, que são poucas. Com certeza. Porque senão a gente vai ficar nessa da história, sabe? Quando se aposentar, 70, 80, que o telefone não toca, porque ela diz que não, meu telefone não toca quase, entendeu? Não tenho com quem sair, porque ela achava que o trabalho dela eram as amizades dela. Não. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Com certeza. Muito cuidado. Porque a gente passa muito tempo envolvido com as relações profissionais, né? Muito tempo, a maior parte da tua vida tá aí. A hora que tu tá liberada, tu tem marido, filho, a tua casa, as tuas coisas, e tu não dá tanta importância para as relações, né? E família que te toma tempo, né? Quando tu já tem pais idosos ou coisa parecida, toma tempo, né? A gente se dedica para aquilo, então a gente tem que ter bastante cuidado. Cultiva amizades verdadeiras. Eu tô me doutrinando. E tô tentando fazer isso, acho que eu tô indo meio pro caminho certo, sabe? Mas tá sendo difícil, uma coisa que eu tô... eu vou te dizer, eu nesse tô me treinando. Assim, eu sou muito... qual é o feminino de ermitão? Uma ermitona. Eu sou muito na minha, assim, sou muito expansiva, mas isso não significa que eu traga todo mundo. A gente não abre intimidade nunca, cara. Pra volta. A gente é muito e as pessoas confundem isso, não é? Elas acham que é aquela pessoa que tá sempre rindo, que ela tá sempre casa cheia. E não é assim, né? Mas, assim, gente, eu acho que se vale esse assunto que a gente trouxe hoje, eu tenho certeza que muita gente lá do outro lado tá se enxergando numa situação. Com certeza. Às vezes está em companhia de outras pessoas, se sente sugada, não sabe nem porquê. Muitas vezes se sente culpada de afastar alguém. Eu acho que para a gente ser feliz nessa vida, viver descansado, com saúde, eu acho que tu tem que te priorizar. Cuidar da tua saúde mental. Quando tem alguém que tu vê que está atrapalhando, não tem que ter pena. Da mesma maneira que tu faz uma faxina em casa para tirar aquilo que não serve mais, tira a pessoa ou que também. tu faz uma faxina na tua geladeira para tirar os alimentos que já estão passados da validade, tem pessoas que também passam já venceram o prazo. Que elas serviram num momento que tu era uma pessoa e a gente vai evoluindo e daqui a pouco aquilo não serve mais. E a gente tem que fazer isso sem culpa por uma questão de amor próprio, de saúde mental, para tu não adoecer, porque a gente às vezes se doa demais, né? E acaba adoecendo pelo outro, para não botar uma culpa que não é tua, que é do outro, se ele não evoluiu e tu evoluiu, né? Então, assim, a gente quer deixar hoje, eu acho que um recado muito importante, que é a questão de cultivar o amor próprio, né? E a gente cultivar o amor próprio é a gente fazer essa seleção do que nos deixa feliz, das pessoas que nos servem, né? Das pessoas que têm reciprocidade. Eu acho que essa é a palavra-chave. Que tu estabelecer relações tem que existir reciprocidade, tá? Tu curtiu, vamos falar uma coisa bem simples, a foto de uma pessoa, que essa pessoa curta a tua de volta também, não custa nada. Isso também, isso. Né? E empatia. Então, reciprocidade e empatia, com certeza as coisas caminham para o lugar certo, né? É isso aí, gente. Isso aí. Semana que vem a gente quer você aqui conosco. Afinal, esses nossos bate-papos são tão bons e eles abrem tanto a cabeça da gente. Já ouvi gente dizendo que é uma terapia. É a nossa também. A gente se encontra no próximo episódio do Feminíssima Talks. Até lá.
É hora de dica feminíssima por aqui. E hoje nós vamos falar da FTV Comunicação e Design. Como anda a sua grande ou pequena empresa? Ela está alinhada ao seu propósito? Pois é, a FTV ela resolve tudo isso para deixar a sua empresa a cara daquilo que você quer passar. A FTV é a produtora que produz o feminíssimo, o estilo próprio, a hora da cozinha, e ela também pode auxiliar na sua empresa. E para vocês conhecerem melhor a FTV, quais são os serviços que ela pode oferecer para a sua empresa? Edição de vídeos, seja para TV, anúncios, comerciais, edição de imagens, também aquelas homenagens que você quer fazer para alguém muito querido, vídeos institucionais da sua empresa ou do seu cliente, narrações, toda aquela parte de identidade visual, o logotipo, a forma como a sua empresa vai fazer as suas embalagens, projeto de embalagens, enfim, tudo que inclui design gráfico. A FTV Comunicação e Design possui estúdio próprio, ilha de edição, tudo aquilo para facilitar e deixar a sua empresa com a sua cara e com o seu propósito. A FTV também faz fotos profissionais do seu produto em especial, entre vários outros serviços que você pode contatar através do WhatsApp que está aqui na tela. A FTV Comunicação e Design está sempre se aprimorando e se atualizando, trazendo o que há de mais moderno neste mercado. Hoje em dia nós vemos muitos empresários também pequenos que vendem online, estão começando seus negócios pelas redes sociais, aonde nós temos muita concorrência. Se destaque com um serviço profissional e muito atrativo.